pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade às atividades da Semana de Energia Elétrica. Tenho aqui o prazer de convidar o Marco Rafael, que é da nossa turma, já tem um bom tempo atrás aqui da Energia Elétrica. Isso. E ele vai falar, ele é da Oracle. A Oracle é uma empresa hoje de banco de dados, cloud e IA, e ele vai falar sobre o papel dos dados na economia 4.0. O Rafael tem uma grande experiência na área de telecom no geral, e na área de informação, e é da Oracle Club, coisa chique, da Oracle. Então, obrigado por aceitar o convite e tenha a palavra aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês preferem com microfone ou sem microfone? Está todo mundo bem espalhado, a gente está no auditório aqui. Estava lembrando das aulas de Tecom que a gente tinha aqui, eu estava falando com ele que só lembrava das aulas que ficavam mais ou menos pelo cantinho ali, o professor Paulo Portela, que ainda está aqui, né? Deu palestra hoje? Ontem. Então, essa sala aqui é quase um DNA registrado dele, porque ele era um dos poucos professores que dava aula aqui no auditório. Bom, a gente estava fazendo conta, já tem 20 anos isso, então o tempo passa rápido demais. Pessoal, primeiro eu queria começar a agradecer a vocês pelo interesse no assunto. Talvez eu vá chover muito no molhado aqui para vocês, mas eu acho que a ideia é despertar alguns insights aqui e de certa forma mostrar um pouco, né? Eu acho que como diferente do Nitsu, do professor Marcelo, que estão dentro da universidade, a gente que está no mercado, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de vir a uma universidade, mais do que falar de tecnologia, falar de projetos, eu quero trazer um pouco de vocês, para vocês, o que o mercado tem aí fora, esperando que vocês que estão aqui se preparando possam se juntar, possam somar e possam agregar nessa construção, que é uma construção de tecnologia, mas que por trás é de pessoas. As tecnologias não existem, elas não servem a nada se não forem as pessoas que estão eventualmente trabalhando no desenvolvimento das tecnologias ou utilizando as tecnologias para desenvolverem novos projetos. Então esse é um pouco do DNA da Oracle. Já estou na Oracle há 8 anos, hoje eu tenho um time comercial, sou da área comercial, mas vim da área técnica, então o que eu vou falar aqui um pouquinho é sobre como a área técnica se mistura com esse nosso mundo em desenvolvimento. Então, não vou falar muito de tecnologia não, tá? Espero que eu não esteja aí frustrando um pouco vocês, mas espero que eu consiga trazer um ponto de vista e agregar um pouco para vocês aqui com relação a o que a gente faz com os dados, né? Por que os dados são coisas tão importantes e por que todo mundo fala disso? Né? Por que o assunto está em alta e a gente vê muitas empresas investindo bilhões de dólares no uso de tecnologia e na automação de processos. Tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro eu queria mostrar um pouquinho, espero que todos vocês como eu sejam fãs de Fórmula 1. Quem não conhece Fórmula 1 ou quem não vê Fórmula 1, a Oracle comprou os name rights da Red Bull Racing e assim como as empresas de motores, as empresas construtoras de carro usam a Fórmula 1 como um grande laboratório, as empresas de TI descobriram que é um excelente laboratório quando a gente fala de processamento de dados. Então, vou mostrar para vocês esse videozinho aqui. Deixa eu ver se eu consegui. Tem que apertar aqui. Vou recorrer à técnica do analógico. Não está tocando. Vou tirar do modo da apresentação porque por algum motivo não está reproduzindo.
We compete in one of the biggest sports in the world. There's always adversity. You're going to lose more races than you're going to win. But it's those days that you learn the most. Data is our lifeblood in Formula 1. Everything we do is driven by the data that these cars create. We're not allowed to practice like in other sports. So we have a virtual world which we rely very heavily on, but also on the data that these cars generate and we use that data. We're in a fortunate position where we can afford to be quite choosy of the partners that we want to work with. It's not just about having a sticker on the car. It's about the technology that it puts into the car as well. And so therefore, a partnership like the one we have with Oracle, the technology that opens up to us, is so exciting. At the end of the day, it's about working with your team. All these different technologies are really helping us to push the boundaries. And we'll see the outcome of that in next year's car. Bom, um videozinho bonitinho, com a musiquinha bonitinha do lado, mas o que está por trás disso aqui, pessoal? Por que a Oracle está investindo tantos bilhões de dólares no monitoramento e no processamento de dados da Fórmula 1? Porque a gente está cada vez mais observando que em todas as áreas a tecnologia avançou tanto, né? Pegando lá da minha época, o Ayrton Senna conseguia tirar do braço a diferença que existia de um carro bom e de um carro médio. E ele conseguiu ser campeão da Fórmula 1 com um carro mediano. Com o avanço da tecnologia nas construtoras, com o avanço da tecnologia nos motores, com o avanço da tecnologia na simulação de design e da computação utilizada para isso, as diferenças entre os equipamentos se tornaram muito pequenas. E aí é tão discrepante e é tão ao limite que a gente não consegue mais simplesmente, como fator humano, tirar essa diferença. Então um carro muito bem projetado, um carro muito bem trabalhado, ele performa muito superior ao que ele poderia performar, ao que ele conseguiria performar caso aquela tecnologia não fosse aplicada ao extremo. E aí, como nós chegamos no limite físico dos equipamentos, no limite físico do design, no limite físico dos motores, com a tecnologia que nós temos hoje, e a diferença dos carros já não é tão grande, o que tem feito a diferença é o uso dos dados aliados a essa tecnologia. Então, que horas que ele para? Que horas que ele troca o pneu? Quanto que ele abastece? Ele enche ou ele não enche? Ele põe exatamente 5,2 kg de gasolina, de querosene, ou ele põe 7,8? Isso tudo faz diferença. E a soma dessas informações conjuntas tem feito diferença no resultado. Vocês olharam, por exemplo, a Red Bull, ela ganhou 15 das 17 últimas corridas. É um recorde que nunca antes um piloto tinha conseguido. E é a soma dessas pequenas diferenças, dessas pequenas análises que são feitas, somadas, que geram ganhos incrementais que fazem com que o carro consiga performar milésimos de segundo na frente do segundo colocado. E assim ele performa mais. Então, essa soma, esse poder que a informação tem de gerar esse potencial, esse incremento competitivo em todas as áreas, é o que faz com que a gente enxergue notícias como essa, que já são antigas, mas reforçando a importância do dado como o grande ativo para a economia como um todo. Porque aí a gente está falando no ambiente de laboratório, como de Fórmula 1, mas eu também estou falando na saúde, eu também estou falando na educação, eu também estou falando na indústria, eu também estou falando no governo, em todas as nossas áreas. Então esse é o grande papel que o dado tem, não ele em si, mas o quanto ele tem contribuído para a gente performar aquele milésimo de segundo a mais, aquele metro a mais, aquele diagnóstico alguns meses antecipado, ou com 2% a mais de assertividade do que você tinha sem aquela tecnologia. Então, a gente está falando de levar ao extremo, de performar ao extremo em todas as áreas. Ok?
Bem, então vamos pegar um pouquinho do contexto, como isso se aplica dentro do nosso universo. E aí a gente eu gosto sempre de resgatar um pouco a linha histórica das coisas, né? Como é que a gente vem evoluindo como sociedade? Para a gente entender onde é que o contexto dos dados se encaixa no mundo de hoje. A gente começa a se organizar como sociedade, um modelo de capitalismo comercial, né, onde o grande objetivo era fazer transações e comércio. Né? Então você tinha ali países se organizando, comunidades se organizando, que elas produziam coisas e elas iam atrás de fronteiras comerciais para que elas pudessem trocar coisas ou vender suas coisas e adquirir outras coisas. Nesse modelo a gente começa a perceber que a sociedade se organiza e começa a ver um acúmulo de capital. E aí depois você passa para a grande revolução industrial, e a grande revolução industrial ela muda a forma como a sociedade se organiza. Todos vocês já conhecem isso aqui muito bem, mas contando essa história para a gente entender aonde a gente está indo. Então, no capitalismo industrial, a gente começa a se organizar em núcleos urbanos, a gente começa a perceber uma padronização e uma forma processual da gente fazer as coisas, das indústrias desenvolverem as coisas, e com isso a gente começa a gerar um excesso de riqueza. Com esse excesso de riqueza, começa então uma nova fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, ou seja, como é que a gente faz com que esse excesso de riqueza produza ainda mais riqueza. E o capitalismo financeiro começa então a tirar as fronteiras do físico, onde o dinheiro começa a trabalhar em prol dessa sociedade. E aí a gente começa a organizar como sociedade na busca da melhora da qualidade de vida do indivíduo, que saiu lá do campo, foi para a cidade, agora se organiza, começa a enfrentar problemas, começa a ter acesso a coisas, a bens de consumo, pode, com esse excesso que ele fabrica, que ele produz no trabalho, começar a investir e a participar desse processo financeiro e começa a ter benefícios com isso. Bom, então aqui a gente está falando do século XIX. E aí, eu peguei esse gráfico aqui do site do Banco Mundial, para a gente entender um pouquinho o momento onde a gente está. E aí na minha época, eu aprendia que existiam os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos eram aqueles países considerados industrializados. E os países subdesenvolvidos eram os países subindustrializados ou desindustrializados. Né? Acho que em alguma medida talvez vocês já tenham visto isso. Hoje não é tão mais verdade assim, exatamente por aquilo que a gente vai explorar. Agora, o que tem acontecido? Os países têm crescido ao longo dos últimos 20 anos, aos últimos 25, né, que esse gráfico demonstra aqui, os PIBs nominais eles têm crescido. Mas o que tem acontecido com a participação da atividade industrial no PIB? Ela tem caído na contramão do próprio PIB. Então, se a participação industrial do PIB cai e o PIB cresce, significa que tem algum outro componente do PIB que está crescendo para compensar esse crescimento do PIB. Né? Então, se a gente olhar, isso é realidade tanto para os países mais tradicionais, quanto para os países que cresceram nesses últimos 25 anos através da própria atividade industrial, que é a China. E a gente vê que a caída na China é inclusive maior do que na curva do mundo e na curva dos outros países. Né? Então essa aqui é a curva do mundo, a Alemanha, União Europeia, Estados Unidos, França e a China. Bom, por que isso acontece então? A Oracle encomendou junto com o MIT um estudo que fala sobre o advento do capital de dados, né? do dado como um capital. E basicamente, esse diretor de economia do MIT, o Eric, qualquer coisa que eu já tentei falar sobre o nome dele 50 vezes e nunca consegui acertar, ele falou o seguinte: cada vez mais existem assets, né, bens na economia compostos de bits do que compostos de átomos. Então, lembra lá do capitalismo comercial, bens de consumo, depois bens de consumo viraram bens de volume na Revolução Industrial, depois virou dinheiro físico e agora passou a ser
bits. E aí, se a gente fizer uma correlação com aquele gráfico anterior, a gente começa já a fazer alguma correlação. E aí ele trouxe três grandes máximas nesse estudo. Esse estudo está disponível na internet. É um estudo já de 2017, mas ele ainda traz coisas muito, muito atuais. Primeiro que ele fala o seguinte: o que é o dado? O dado nada mais é do que uma modulagem daquilo que acontece na vida real. Então eles provêm de uma atividade, né? Você vai comprar um pão na padaria, você pagou com o seu cartão, ele gerou uma informação. Que ela diz o quê? Ela representa a sua transação física de pegar o pão e levar para casa. Você entrou no ônibus, pagou a passagem, a mesma coisa. Você comprou uma passagem aérea, a mesma coisa. Você fez uma reserva no hotel, a mesma coisa. Então, a informação, ela modela algo que acontece no dia a dia. O professor aqui estava buscando dados sobre um processo que acontece na natureza, certo? Então, ele está modelando, ele está buscando informação que modela ou que represente algo que está acontecendo. No caso comercial, uma atividade. Número 2, dados geram mais dados. Então, cada vez que você pega uma informação, correlaciona com outra, você gera uma terceira informação. Né? Então, fui na padaria de manhã, fui lá e paguei aquela informação. Cruzei com a informação com relação ao meu IMC. Se eu tenho que meu IMC cresce junto com a quantidade de vezes que eu vou à padaria, estou fazendo uma correlação boba aqui, mas só para a gente exemplificar, eu posso chegar à conclusão de que eu estou me tornando acima da minha curva de peso ideal. Então, com isso, eu gerei uma outra informação, que ela não existia anteriormente, mas que ela passou a existir pelo cruzamento dessas outras duas. E quanto mais a gente faz esses cruzamentos, mais informação a gente gera. E o terceiro é que, nesse contexto, as plataformas vão prevalecer. O que é plataforma? Plataformas são mecanismos onde você consegue disponibilizar dados para que eles sejam trabalhados e que eles sejam processados por outras pessoas. E aí aqui vem um pouco dessa questão da economia colaborativa. A capacidade que você tem de produzir algo sozinho sempre será menor do que aquela quando você abre isso para outras pessoas trabalharem. Não tem capital, não tem recurso econômico que eu consiga competir contra a comunidade. Então, se eu abro uma API com os meus dados para serem consultadas por várias pessoas, por exemplo, no portal de transparência, a capacidade que as pessoas vão ter de processar esses dados vai ser maior do que a da CGU, por exemplo, que faz a controladoria dos gastos do governo, dando um exemplo. A capacidade que as pessoas têm de processar essa informação vai ser sempre maior do que a que você tem sozinho como empresa. Então aqui a gente pensa o quê? Uber, a gente pensa aqui próprio Apple Store, Google Store, são plataformas que disponibilizam suas APIs, disponibilizam suas plataformas para novos desenvolvedores criarem aplicativos. Esse é o grande sucesso do iPhone, por exemplo. Né? A capacidade que todo mundo tem de produzir dentro da rede é maior do que o próprio dinheiro do iPhone. Imagina a Apple produzir trilhões de aplicativos como existe hoje dentro da plataforma. Não tem dinheiro que seria capaz de fazer com que isso acontecesse. Então, essas são as conclusões aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Ou perguntas ou colocações, discordâncias? Uma pergunta. Você falou que geralmente os países desenvolvidos vão se desenvolvendo mais agora, no economia atual, o papel da indústria vai diminuindo no tamanho geral do PIB, certo? Só que assim, não é como se tivessem produzido menos, pelo contrário, estão vendendo mais produtos, mais coisas, os Estados Unidos vendem mais iPhones a cada ano. Mas se o papel da indústria na economia estadunidense está diminuindo em relação ao restante, como é que eles estão conseguindo produzir mais fisicamente mesmo? A participação, aqui é uma questão percentual, né? A participação, o peso da indústria passa a valer menos na soma total daquilo que está sendo criado. Então, a tese é, tem alguma coisa sobressaindo mesmo desse crescimento, está crescendo, tem outra coisa que está crescendo mais rápido que a produção física. E o iPhone é um bom exemplo. A Apple ganha mais dinheiro vendendo iPhone
ou com os serviços que ela vende ao torno da plataforma do iPhone. Então, o percentual de participação na receita da Apple do iPhone é menor do que a dos serviços. A do serviço de nuvem, a do serviço do aplicativo que você paga e ela é remunerada, ao seguro que ela vende, enfim, as várias coisas que estão ao redor disso. Então, a gente percebe que há um shift aqui, uma transferência, né, daquilo que é a participação do PIB do ativo físico para isso tudo que entra na categoria do PIB de serviços. Mas quando a gente considera a participação na indústria da economia americana, a gente só considera os produtos que são efetivamente produzidos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas aí você vê a China, né? Por isso é que aquele gráfico é interessante. Porque mesmo o país que hoje é o grande celeiro industrial do mundo, a participação do PIB está crescendo, está diminuindo. Né? E vai ter um próximo gráfico que vai ser interessante por isso. Que é esse aqui. Então o que está acontecendo? Olha lá. Lá em 2000, lança na China o Baidu, nos Estados Unidos o Google, aí em 2004 o Facebook, aí Netflix, Airbnb, Waze, Spotify, Uber, WhatsApp, Bitcoin, Pinterest, bom, enfim, uma série dessas plataformas. Então o que a gente percebe? Aqui entre os anos 2004 e 2012 há um grande boom dessas plataformas tecnológicas. E não coincidentemente a gente percebe a acentuação dessa queda. Né? Então é exatamente esse ponto. E aí poderia trazer um outro gráfico interessante aqui, é que esse é bem interessante, o próximo eu vou lembrar de pegar. Ele mostra as maiores empresas que tinha o ranking das 100 maiores empresas, pega as 10. As 10 maiores empresas na década de 90 e início dos anos 2000 eram empresas de produção, de bens de consumo. Era Ford, era Chevrolet, GE, enfim. E agora, talvez aqui tenha 6 das maiores 10. Elas estejam aqui. Elas não vendem nada. O Uber não tem um carro, o WhatsApp não tem uma rede de telefone, o Airbnb não tem um hotel. O Waze não tem nenhum sensor próprio ou nenhuma câmera em lugar nenhum. Não tem bench. O Instagram não tem uma máquina fotográfica. São todos plataformas de serviços. Plataformas onde os dados são gerados e, veja só, não por eles mesmos, mas pelos próprios usuários. Aí a gente pega aquela terceira lei, né, máxima lá do estudo do MIT e fala: as plataformas prevalecerão. Por quê? Porque a capacidade dessas plataformas gerar dados é maior do que qualquer empresa sozinha. Então a gente muda um pouco esse paradigma da forma como a gente se organiza como sociedade. E aí, alguns cientistas já defendem que a gente já está nisso que a gente chama de indústria 4.0, de capitalismo 4.0 ou a era da informação. Né? É onde os bens que geram mais valor para a economia não são feitos de átomos, são feitos de bits e bytes. Tá? Bom, e como é que isso soma? Tem um estudo da McKinsey que mostra que o uso da informação, aquele milésimo de segundo da Fórmula 1, aqueles 2% de assertividade no exame, né, de detecção de um câncer ou de algum diagnóstico de saúde, ele pode somar ao PIB, na soma do PIB, na categoria de serviços, 3 a 5 trilhões de dólares. É muito dinheiro, gente. Isso aqui é uma estimativa, né? Então, de 3,2 a 5,3 trilhões de dólares. E segmenta ali os setores que mais poderiam se beneficiar do uso da informação. Por quê? Porque tem setores que já têm já tem um histórico, já tem uma maturidade de uso da informação maior do que outros setores. Então, esses setores que têm maturidade menor, ele tem um potencial maior. A medicina já usa muito, né? Então, a gente vê que o potencial não é tão grande. Se a gente olhar aqui, por exemplo. Os bancos também, o setor financeiro já usa bem a informação há muito tempo. Mas educação, transporte, bens de consumo, que aí é a indústria propriamente dita, eletricidade, óleo e gás, são os 5 maiores pilares onde o uso da informação pode gerar mais valor.
Isso não é estático, tá, pessoal? Isso aqui é uma estimativa, uma extrapolação baseada aqui, basicamente, na capacidade de você melhorar serviços já existentes ou criar novos serviços que ainda não existem. Dúvidas aí? Está fazendo sentido mais ou menos aí? Discordarem, pessoal, por favor, fique à vontade. Aqui é uma troca de ideias mesmo, tá? Preferia que a gente tivesse uma mesa redonda do que eu aqui na frente para a gente falar. Bom, e qual que é a matéria-prima dessa nova era da informação? A gente já falou que são os dados. Então, alguns números aqui são tão grandes que a gente não consegue mensurar. A gente joga esses números e a gente não consegue nem visualizar exatamente do que a gente está falando. Esse mercado de 3 trilhões, com mais ou menos 25 bilhões de dispositivos conectados, gerando ali 8 zettabytes. Se eu minto, zeta é 10 a? 10 a muitos, eu não sei qual que é. Tem que fazer a pergunta do professor, gente, tem que aproveitar aqui, entendeu? A gente está divertido aqui na cadeira. Mas o fato é, de 2015 a 2020 a gente produziu muito mais informação do que o resto da história inteira do mundo. Vocês já tinham visto algum gráfico assim? Ele impressiona, né? Quando, em 5 anos, eu li uma reportagem semana passada que fala que em um ano a gente já atingiu esse resultado em um ano. Em 2023 a gente já produziu mais dados do que o resto tudo para trás. Lembra da lei número 2? Dados geram mais dados. É por isso. A gente está aumentando a nossa capacidade de mapear, de modelar as nossas atividades, o nosso dia a dia, né? Ninguém tem smartwatch aqui, né? Você tem smartwatch, você está conectado, você também. Você está pegando informação do seu sono. Quem coletava informação do sono no ano passado? No retrasado? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Ninguém. Então, a gente está aumentando a nossa capacidade de capturar dados. E aí, obviamente, eu capturei esse dado, já começa a cruzar com outra informação. Até para ver sua progressão de consumo de algum produto ou qualquer coisa que eu possa te vender relacionada à qualidade do seu sono, mais o teu perfil de exercício físico, por exemplo. Né? E aí eu vou gerando mais informação, Então, é realmente um universo onde a gente está, se a gente pegar a curva exponencial, a gente está muito no comecinho dela. Parece que a gente já está assim, mas ela está no comecinho. Tanto que em um ano, aqui esse estudo era 5 anos, agora em um ano a gente já ultrapassou tudo para trás. E o que é mais desafiador dentro desse contexto? Eu costumo dizer que esse dado cresce, ele cresce além das fronteiras. O que são as fronteiras? As fronteiras são os nossos sistemas bem conhecidos e bem modelados. Aqui eu estou entrando um pouquinho já na parte técnica. Essa informação está crescendo de uma forma muito pouco estruturada. E aí existem vários desafios associados a isso. Porque que a gente tem informação, a gente já sabe. Que são muitas informações, a gente já sabe. Que elas estão em algum lugar, a gente também já sabe. Mas como é que a gente usa essas informações? Isso é um grande desafio. E se a gente vê o sucesso por trás do ChatGPT, é exatamente por conta desse slide. A capacidade que o software teve de correlacionar uma grande quantidade de informações que estão espalhadas em todos os lugares, de forma extremamente não estruturada. Né? Então, aí a gente começa a entender os espaços que existem dentro desse universo de processamento na era da informação, processamento de dados na era da informação. Bom, e por mais que a gente ache que a indústria já está muito bem preparada para isso, que as empresas estão muito bem preparadas para isso, a realidade é que a gente ainda está iniciando nessa jornada. 20% das empresas usam dados efetivamente para tomada de decisão. Pessoal, esse número é muito baixo. A gente ainda confia no feeling do CEO, do presidente da empresa, no feeling dos diretores, no feeling do atendente que está recebendo você ali na frente na hora de tratar um assunto. Muito pouco daquilo que as empresas estão fazendo está baseado em dados.
vou trazer um pouco mais para a realidade. Muito crédito no banco é negado baseado no machismo do gerente. Entende? Ou baseado ali no que você proveu de informação básica, no cadastro. É muito pouco ainda, tem muito espaço. Então, essa é um outro dado que mostra qual espaço a gente tem para crescer dentro dessa jornada. E por que as empresas ainda estão buscando explorar o potencial das suas tecnologias dentro desse desafio. Por isso que a Oracle está investindo bilhões de dólares na Fórmula 1. Por isso que a Microsoft está fazendo parceria com o ChatGPT. Por isso que a Oracle fez uma parceria com a NVIDIA para processar imagens e processar algoritmos de inteligência artificial. E por aí vai. Entende? E qual que é o nosso papel dentro dessa jornada? Eu vou começar a fazer aqui deixar aqui as minhas sementinhas para vocês que estão dentro do processo na jornada de estudantes universitários, ou mestrandos ou doutorandos dentro da universidade. É basicamente virar esse jogo, pessoal. Vocês já assistiram esse filme, Moneyball? É um filme antigo. Talvez vocês vão achar ele só no Netflix ali, ou alguma coisa na internet. Ele mostra a história exatamente de um técnico de beisebol que recebeu o desafio de dirigir um time com baixo orçamento, e ele é o primeiro time da Liga de Beisebol Americana que começa a usar dados para contratar jogadores e montar o time. É baseado em fatos reais, e o time, com baixíssimo orçamento, foi campeão da Liga Americana, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Aquele milésimo de segundo que você faz com o uso da informação. Então, esse é o nosso papel nessa jornada, é virar esse jogo. E aí, quem são os perfis de profissionais? Ou seja, como é que a gente aqui, trazendo para a nossa realidade, começa a mudar esse jogo? O ciclo da informação é simples. Você coleta e armazena a informação, você processa a informação, para depois você analisar a informação. No slide tudo é simples. Basicamente, são 3 grandes perfis de profissionais que vocês têm hoje. Para a gente capturar, armazenar essas informações e processar essas informações, geralmente você vai ter profissionais que vão estar aqui classificados como os engenheiros de dados. Eles vão criar toda essa modelagem, todo esse processo, vão organizar essa informação, vão aplicar metodologias, vão usar ferramentais para disponibilizar essa informação de uma maneira mais organizada possível. Vai ter um trade-off. Quanto mais organização, mais tempo você gasta, mais demorado você vai ter essa informação disponibilizada. E vice-versa. Então tem um trade-off aqui. Para que ela seja analisada pelos usuários, são pessoas menos técnicas que precisam tomar uma decisão, ou pelos cientistas de dados, que aí é o outro extremo, né? Da mesma forma que a gente está falando do laboratório de química, do laboratório de física, os cientistas de dados vão aplicar técnicas estatísticas, matemática avançada, para conseguir combinar essas informações e gerar novas informações. Ali é ação, aqui é automação, aqui é inteligência, aqui é melhoria, aqui é inovação. Mas basicamente o que está no meio desses dois é o engenheiro de dados. E aí cada um deles tem um skill diferente. Os skills mais técnicos, da direita para a esquerda, mais técnicos, até a esquerda, menos técnicos. Você já tinha ideia dessas diferenças de perfis e tal, mais ou menos? Qual que é o meu salário? Como tudo depende. Depende é uma boa resposta para tudo, né? Mas tudo depende. Eu posso dizer para você o seguinte: o que é mais difícil da gente achar no mercado? Que não necessariamente é o maior salário. É mais difícil hoje o data science. Por quê? Os cientistas de dados. Porque ele precisa de mais matemática. E isso é importante porque a gente está dentro da universidade, então aqui a gente fala mais do mundo ideal. Porque tem muita gente
que é analista de dados tentando ser cientista de dados. Aí você tem as pseudociências, né? Ou seja, você tem pessoas processando informação, mas sem as técnicas adequadas, né? A pessoa está tentando aplicar uma média, mas sem saber se aquela amostra tem uma distribuição normal. Então, assim, você está partindo de premissas erradas, né? Mas a pseudociência existe aqui também no universo de dados e existe muito, tá? Existe demais. Existe CEO que pega 2 eventos, cria uma correlação, mas não faz um teste de correlação para saber se existe uma correlação ou não aquelas informações, né? Mas porque 2 eventos... Tem até um site interessante que chama Spurious Correlation, não sei se você já viu. Quantidade de filmes do Nicolas Cage com mortes, né? Esse é muito engraçado, porque são 2 variáveis que elas seguem uma outra, mas elas não têm correlação, não têm relação causa e efeito. Então, aqui você precisa de mais matemática, o Data Engineering você precisa de mais TI, ferramentas de TI, e o analista de dados, mais conhecimento de negócio, né? Então, é um pouco dessa... E em algum momento também, esse mix de habilidades ele vai acontecer, né? Mas se a gente tivesse que segmentar um pouquinho aqui de características de profissionais, a gente falaria que aqui é mais, como é também na vida acadêmica, né? Um cientista, alguém que está mais próximo do laboratório, ele vai mais na teoria, né? Ele vai mais profundo. Aqui é mais parecido com o engenheiro mesmo, né? O professor, falei do Paulo Portela, o professor lembrava bem. Se o matemático, dependesse do matemático, a gente não teria celular. Porque na teoria, toda a modelagem faria com que o celular não funcionasse. A engenharia foi lá e deu um jeito de contornar, criar condições de contorno para que aquela teoria de matemática funcionasse. Então é um pouco disso que está entre estes perfis aqui. Ok? Bom, e aí? Qual que é o maior salário, né? O fato é que 85% das profissões do futuro elas ainda não existem. Por quê? Porque é isso, a gente está no começo da curva exponencial. Na verdade, eu estou trazendo um perfil aqui que é o de hoje, pode ser o seu de amanhã. Então, quem vai ganhar mais dinheiro, eu diria para você o seguinte: quem tiver a maior capacidade de aprender mais rápido essas novas profissões do futuro. E muito se discute hoje qual é o perfil dessa profissão, se é uma profissão mais técnica, se é uma profissão mais humana. Minha percepção é que é impossível tecnicamente a gente competir com qualquer computador, tecnicamente. Então a capacidade humana que a gente vai ter por trás destes perfis, deste processo é o que vai definir o nosso sucesso no futuro ou não, porque é a condição que nos diferencia daquilo que a gente escreve nos algoritmos. Quem quiser saber qual profissão no futuro tem mais chance de ser automatizada e tirada por um robô, Will Robot Take My Job? Não sei se vocês já tinham visto esse site, mas lá tem exatamente também baseado em algumas estatísticas ali, o que eles acham que vai ser mais automatizado no futuro. Bom, e aí eu vou fazer um pouquinho de jabá para apresentar, além da Fórmula 1, o que a Oracle também faz um pouquinho, né, e como é que a gente se posiciona como empresa dentro desse contexto, ajudando a construir esse futuro, principalmente, além de ajudar a construir esse futuro, também preparando as pessoas para que estejam mais preparadas para esse futuro. Tá? Então, vou passar um outro videozinho aqui, ver se isso funciona. Como esperado, não. Lives are better because of Oracle. With a presence in over 175 countries, we are one of the biggest technology companies on the planet. But we operate with the ingenuity of a startup. That's because at Oracle, innovation starts with inclusion. When everyone's voice is heard and valued, we are inspired to go beyond what's been done before, like the world's first autonomous database, the most exciting chapter in the cloud revolution to date. Our self-driving technology is empowering researchers to discover the secrets of our universe and helping the world's leading companies to reimagine what it means to innovate. We are a team of tech enthusiasts who love what we do, and it shows.
Whether we're using AI to connect cancer patients to life-saving clinical trials, blockchain to make sure huge cargo ships don't get stranded at sea, or Oracle Cloud to save endangered species from extinction, we take pride in the knowledge that we are making the world a better place. Life at Oracle is designed to bring out the best in you. We don't think your life should be on hold from Monday to Friday. Here, flexible working gives you the freedom to do things your way. Join us and we will give you the support and the skills to write your own success story. Recentemente a gente tem aumentado a gente tem feito diferente a nossa forma de recrutar pessoas. Nós já temos 2 pessoas recém-efetivadas da UNB lá, que entraram como estagiários. Estamos com mais 2 estagiários. Estamos todo meio do ano, ali, mais ou menos em maio, a gente abre vagas para o nosso programa de estágio. E é um processo seletivo muito interessante porque a gente usa IA em todo o processo seletivo. Então a gente não sabe quem são as pessoas, a gente não sabe se são pessoas do sexo feminino, masculino, se são pessoas de outro gênero que se identificam com qualquer um dos gêneros. A gente não sabe se foi estudante da UNB, a gente não sabe se foi estudante do IESB, a gente às vezes não sabe nem se é formato. A gente busca trazer essas pessoas que estejam alinhadas com a nossa visão, porque é aquilo que a gente falou, 85% das profissões do futuro, elas ainda não existem. Então a gente entende que a formação é importante, mas mais do que isso, a gente busca formar essas pessoas dentro. Quem quiser um pouco mais de informação e está antenado aí com os processos seletivos para estagiários, eu vou deixar aqui o QR Code. Esse programa chama-se Geração Oracle, que são os Oracles Genos, e é um programa bem interessante, uma porta de entrada bem legal para quem tiver interesse em participar dessa jornada de uso da tecnologia para transformar o mundo. Pessoal, obrigado. Acho que era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Estou aberto aí para conversas, discussões, mesa redonda.